A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que traz cada um de vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, nos orientando da melhor forma e melhor maneira. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco, em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade, falar ao coração de todos os 24 rebanhos, verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam um alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo o número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome, que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta e espalha, o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios.
Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrar no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento religioso de fé espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Muita atenção, todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhem as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidos novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus, abençoados. Agora eu estarei apresentando para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, que diz assim a mensagem. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo que use do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas.
para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é vida, é viva, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui à oração de número 11. Oração de número 11, glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Oração de número 11 diz assim: Senhor Deus, haja paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada para essa vida, para essa casa, para esse local de trabalho e para esse veículo. Sai agora através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos ser limpos e purificados através dessa palavra que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24ed. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar se alimentando mais e mais das Escrituras Sagradas. E em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, assim como está escrito no livro de João, capítulo 4, versículo 16, João 4, de 21 a 26, que está escrito assim: que o nosso Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio dos rebanhos. Escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24, para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Saiu o rebanho de número 17 ímpar e rebanho de número 18 par. 17 ímpar e 18 par vão estarem aqui meditando no livro de Josué, com 24 capítulos. Livro de Josué com 24 capítulos. Vamos aqui no livro de Josué, capítulo 11 do livro de Josué, para os rebanhos de número 17 e rebanho de número 18 estarem meditando. Capítulo 11 contém 23 versículos. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Capítulo 11 contém 23 versículos, que diz assim: fala sobre outras vitórias de Josué. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: sucedeu depois disto que, ouvindo o Jabim, rei de Azon, enviou mensageiros a Joabe, rei de Madom, ao rei de Sinirón e ao rei de Aquisaf, e aos reis que estavam ao norte, nas montanhas na campina para o sul de Quinerete, nas planícies e em Nafote-dor, do lado do mar, ao cananeu do oriente e do ocidente, ao amorreu, ao eteu, ao
Ferezeu, ao Jubizeu, nas montanhas, e ao Aveu, ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. 19, ímpar, e 20, par. Vão estarem aqui meditando no livro de Juízes, 21 capítulos. Livro de Juízes com 21 capítulos. Capítulo 17 do livro de Juízes, para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 estarem meditando. Juízes, capítulo 17, contém 13 versículos, que diz assim: o sacerdócio particular de Mica. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: porém ele resistiu, restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao Orives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição, que ficaram em casa de Mica. E teve este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez uma estola sacerdotal e terafins, e consagrou um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bom aos seus olhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e de número 14, par. 13, ímpar, e 14, par. Vão estarem aqui meditando no livro de... Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha aí um número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu o livro de 1 Pedro, contém 5 capítulos. 1 Pedro com 5 capítulos. E lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus o Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Saiu 1 Pedro, capítulo 4, para os rebanhos de número 13 e rebanho de número 14 estarem meditando. 1 Pedro, capítulo 4, contém 19 versículos, que diz assim: viver para Deus, nos versículos 2, 3 e 4. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivas mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, orgias, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias, e acham estranho não correndes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. 5, ímpar, e 6, par. Vão estarem aqui meditando no livro de 3 João, um capítulo apenas. Livro de 3 João, com apenas um capítulo, que contém 15 versículos, que fala sobre o mau exemplo de Diótrefes e o bom exemplo de Demétrio, que diz assim, nos versículos 9, 10 e 11. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Não contente com isto, não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. 7, ímpar, e 8, par. Vão estarem aqui meditando no livro de Ageu, 2 capítulos. Livro de Ageu, com 2 capítulos. Vamos aqui no livro de Ageu, com 2 capítulos.
capítulo 1 do livro de Ageu, para os rebanhos de número 7 e rebanhos de número 8 estarem meditando. Ageu, capítulo 1, contém 15 versículos que falam sobre as promessas de ajuda divina. Nos versículos 13, 14 e 15 diz assim: Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. 15, ímpar, e 16, par, vão estarem aqui meditando no livro de 2 Reis, 25 capítulos. Livro de 2 Reis, com 25 capítulos. Capítulo 14 do livro de 2 Reis, para os rebanhos de número 15 e rebanho de número 16 estarem meditando. 2 Reis, capítulo 14. Vamos aqui no capítulo 14, que contém 29 versículos, que diz assim: Amazias vinga a morte de seu pai. Nos versículos 7, 8 e 9 diz assim: Este feriu a 10.000 edomitas no vale do Sal, e conquistou a Sela na guerra, e chamou a Joquiteel, até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Gel, rei de Israel, dizendo: Vem, vamos medir forças. Porém Jeoás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: O cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: da tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Glórias ao nosso Senhor Deus, abençoados. Agora eu estarei apresentando para vocês uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Diz assim na mensagem: Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como
todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Deus. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só deixar aí no privado, que nossa produção vai estar retornando o contato e tirando todas as suas dúvidas. Vamos aqui dar continuidade nos nossos recados, que diz assim: muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Agora eu estarei apresentando para vocês a denúncia de número 61 que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro, e não pedindo, mas sim oferecendo, para quem mostrar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Vou apresentar a denúncia de número 61, que diz assim: as denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, mas nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores, presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Perdão. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. Iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 22 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 5. Na oração de número 5 diz assim: Senhor Deus, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo. E chega a tua santa paz. Essas palavras, todas elas vão se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço
e já lhe agradeço. Glórias a Luiz, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos. Escolha aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. E em João 4, do 21 a 26, está escrito assim: que o nosso Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Saiu agora o rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. 21, ímpar, e 22, par. Vão estarem aqui meditando no livro de Jeremias, 52 capítulos. Livro de Jeremias com 52 capítulos. Capítulo 35 do livro de Jeremias para os rebanhos de número 21 e rebanho de número 22 estarem meditando. Capítulo 35 contém 19 versículos, que diz assim: bênçãos sobre os recabitas. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: a palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, a seus irmãos, a todos os seus filhos e a toda a casa dos recabitas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês que vieram ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus nos orientando da melhor forma e melhor maneira. Saiu o livro de Esther, que contém 10 capítulos, para os rebanhos de número 11 e rebanho de número 12 estarem meditando. Esther, capítulo 8. Esther, capítulo 8, para os rebanhos de número 11 e rebanho de número 12 estarem meditando. Esther, capítulo 8, contém 17 versículos, que diz assim: fala sobre o decreto em favor dos judeus. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: e tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã e o deu a Mardoqueu, e Esther encarregou Mardoqueu da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei, e ajoelhada aos seus pés chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e o intento que tinha projetado contra os judeus. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e pôs-se em pé perante o rei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. 23, ímpar, e 24, par. Vão estarem aqui meditando no livro de Hebreus, 13 capítulos. Livro de Hebreus com 13 capítulos. Capítulo 8 do livro de Hebreus para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 estarem meditando. Capítulo 8 contém 13 versículos, que fala sobre a nova aliança para com o Senhor Deus. Nos versículos 7, 8 e 9 diz assim: porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque, repreendendo-os, lhe diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que, com a casa de Israel e com a casa de Judá, estabelecei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho.
Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. 3, ímpar e 4, par. Bom, estarem aqui meditando no livro de Joel, 3 capítulos. Livro de Joel com 3 capítulos. Joel, capítulo 3. Joel, capítulo 3, para os rebanhos de número 3 e rebanhos de número 4 estarem meditando. Capítulo 3 contém 21 versículos que fala sobre os juízos de Deus. Nos versículos 9, 10 e 11 diz assim: proclamai isto entre as nações, preparai a guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices, diga ao fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos, o Senhor faze descer ali os teus fortes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. 9, ímpar e 10, par. Vão estarem aqui meditando no livro de 2 Pedro, 3 capítulos. 2 Pedro com 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de 2 Pedro. Capítulo 1 contém 21 versículos que fala assim: Deus nos chamou. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, com o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que, por elas, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscências há no mundo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus o Todo-Poderoso. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Vão estarem aqui meditando no livro de Tito, 3 capítulos. Tito, com 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Tito, para os rebanhos de número 1 e rebanho de número 2 estarem meditando. Tito, capítulo 1, contém 16 versículos, que diz assim: o carinho do apóstolo Paulo por Tito e sua missão em Creta. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 2. Oração de número 2 diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor para expulsar todo espírito imundo, aquele espírito de anticristo, todo espírito de depressão, espírito de opressão, que possa estar oprimindo a vida de alguém do seu rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores. Sai agora, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando a todos vocês que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes,
mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade possa estar falando ao seu coração. Sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. Saiu o livro de 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Capítulo 4 do livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 4 contém 18 versículos, que diz assim: a vinda do Senhor e a sua ressurreição. Nos versículos 13, 14 e 15. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeças como os demais, que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Jó, 42 capítulos. Jó, 42 capítulos. Vamos aqui no livro de Jó. Não deixem de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Jó, capítulo 34. Capítulo 34 contém 37 versículos, que diz assim: Eliú acusa Jó de falar injustamente contra Deus. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: porque o ouvido prova as palavras, como o paladar experimenta a comida. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Salmos, que contém 150 capítulos. Livro de Salmos, com 150 capítulos. Salmos, capítulo 144. Salmos, capítulo 144, que contém 15 versículos, que diz assim: exaltação do socorro divino. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: o homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Vibra os teus raios e dissipa-os, envia as tuas flechas e desbarata-os. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Apocalipse, com 22 capítulos. Capítulo 3 do livro de Apocalipse. Capítulo 3 do livro de Apocalipse contém 22 versículos, que diz assim: mensagem à igreja de Filadélfia. Nos versículos 9, 10 e 11 diz assim: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venha e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo, porque guardastes a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém toma a tua coroa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Gênesis, com 50 capítulos. Capítulo 20 do livro de Gênesis. Vamos aqui no capítulo 20 do livro de Gênesis,
que contém 18 versículos, que diz assim: Abraão e Abimeleque. Fala sobre Abraão e Abimeleque. Nos versículos 10, 11 e 12 diz assim: Disse mais Abimeleque a Abraão: Que tens visto para fazer tal coisa? E disse a Abraão: Porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor de minha mulher. É que, na verdade, ela também é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Daniel, 12 capítulos. Daniel com 12 capítulos. Capítulo 2 do livro de Daniel. Daniel, capítulo 2. Vamos aqui no livro de Daniel, capítulo 2, que contém... Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 2 do livro de Daniel contém 49 versículos, que fala sobre o sonho de Nabucodonosor, nos versículos 2, 3 e 4. Perdão. No versículo 2, 3 e 4 diz assim: Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos, os quais vieram e se apressaram diante do rei. E o rei lhe disse: Tive um sonho, e para saber, o sonho está perturbando o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siriaco: Ó rei, vive eternamente, diz o sonho a teus servos, e declararemos a interpretação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Levítico, 27 capítulos. Levítico com 27 capítulos. Capítulo 25 do livro de Levítico. Capítulo 25 do livro de Levítico. Glórias ao nosso Senhor Deus. Levítico, capítulo 25, que contém 55 versículos, que fala sobre o ano jubileu. Nos versículos 8, 9 e 10 diz assim: Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te terão 49 anos. Então no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, e santificarei o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra e todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, então tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Ruth, 4 capítulos. Ruth, 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de Ruth. Capítulo 2 do livro de Ruth contém 23 versículos, que diz assim: que Boaz protege Ruth. Nos versículos 8, 9 e 10 diz assim: Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vá colher em outro campo, nem tão pouco saia daqui. Porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo, que cegarem, e irás atrás delas. Não dei ordem aos moços que não te molestes. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhes: Porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Jonas, 4 capítulos. Jonas, 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Jonas com 4 capítulos. Capítulo 3 do livro de Jonas.
Jonas capítulo 3 contém 10 versículos que fala sobre a conversão de Nínive. Nos versículos 2, 3 e 4. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de 1 dia e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. 1 Coríntios, 16 capítulos. Capítulo 16 do livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 16, contém 24 versículos, que diz assim: fala sobre as ofertas para os pobres de Jerusalém. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: e quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém, e se valer a pena, que eu também vá, irão comigo. Irei, porém, ter convosco, depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Gálatas, 6 capítulos. Gálatas com 6 capítulos. Vamos aqui no livro de Gálatas com 6 capítulos. Capítulo 5 do livro de Gálatas. Capítulo 5 contém 26 versículos, que diz assim: a liberdade em Cristo. Nos versículos 8, 9 e 10. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Abacuque com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, contém 19 versículos, que diz assim: a oração de Abacuque, nos versículos 6, 7 e 8. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, os montes perpétuos foram esmiuçados, e os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhes pertencem. Vi as tendas de Cusã em aflição. Tremiam as cortinas da terra de Midian. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Visto que andas montado sobre os teus cavalos e nos teus carros de salvação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Nesse capítulo fala sobre a oração de Abacuque para com o Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Agora eu estarei apresentando a denúncia de número 102 para vocês, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Essa passagem está escrita no livro de Salmos, capítulo 24. Muita atenção, as 12 igrejas virtuais e móveis com atividades de casa em casa, a pé, estão em todo o mundo onde o sinal de internet é capaz de alcançar, e nós também estamos chegando no Brasil de forma física, em todos os municípios dos estados do Brasil. Saiba que para uma igreja entrar em um município é necessário que ela tenha algo necessário para todos os seres humanos, independente de segmento religioso de fé, para todos serem servidos do que ela tiver para servir, do que as outras igrejas não tiverem,
E nós temos uma gestão revelada pelo Senhor Deus para cada uma pessoa, seja ela rica ou pobre, de receber um mínimo de 2% até 100% dos seus recursos financeiros nas suas rendas. Por esse motivo, por esses motivos, vocês, cidadãos do município do Brasil, peçam aos seus políticos, sejam eles os vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos ou governadores, uma igreja física na sua região, para todos ganharem tanto espiritualmente como também financeiramente com dinheiro, para acabar com a fome e proporcionar a todos uma boa alimentação, para todos terem uma boa saúde no corpo, na alma e no espírito. Mas se você, ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados e mentindo, que há outras igrejas proporcionando atividades melhores que as nossas e que nós não somos necessários para proporcionar o melhor desenvolvimento da sua região, vai receber 100 milhões de reais em dinheiro por isso. E muita atenção, pois nós estamos contratando pessoas em todos os municípios do Brasil com oportunidades em diversos setores para diversas pessoas, independente de segmento religioso de fé e independente do grau de escolaridade também. Temos oportunidades para todos, então entre em contato conosco pelo privado de nossos perfis oficiais, que estamos nas 7 principais redes sociais da internet, e nossa equipe vai te passar as informações necessárias e tirar todas as suas dúvidas. E essa é a denúncia de número 102, dentre as mais de 100 denúncias que o prêmio somado ultrapassa 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de licença física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa 2 Milhões, faça um desafio na Casa 2 Milhares. Iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 63 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui à revelação dessas nossas denúncias, que diz assim: essas denúncias te trazem um mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 e 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23. E em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui aos 24 números que eu pedi para vocês meditarem e escolher o número de 1 a 24 para agora o Espírito Santo de verdade está falando ao seu coração. Se você escolher o número 5, vai meditar no livro de Josué, capítulo 11. Número 17, Juízes, capítulo 17. Número 3, 1 Pedro, capítulo 4. Número 11, 3 João, capítulo 1. Número 9, Ageu, capítulo 1. Número 22, 2 Reis, capítulo 14. Número 14, Jeremias, capítulo 35. Número 4, Esther, capítulo 11. Número 2, Hebreus, capítulo 8. Número 18, Joel, capítulo 3. Número 8, 2 Pedro, capítulo 1. Número 16, Tito, capítulo 1. Número 13, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Número 1, Jó, capítulo 34. Número 10, Salmos, capítulo 144. Número 15, Apocalipse, capítulo 3. Número 20, Gênesis, capítulo 20. Número 19, Daniel, capítulo 2. Número 24, Levítico, capítulo 25. Número 6, Ruth, capítulo 2. Número 12, Jonas, capítulo 3. Número 7, 1 Coríntios, capítulo 16. Número 21, Gálatas, capítulo 5. E número 23, Abacuque, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus.
diz assim nas nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e a importância em você ser seguidor ou inscrito em membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando. E principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na arroba a Igreja Tentações da Paz da Tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos na arroba a IG 1318 37300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada na arroba Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua aula para com o Senhor Deus, e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives são seguidos de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o nosso perfil, clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo. Perdão, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias a apresentar em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos, E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, e nossa produção vai estar retornando em contato e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento religioso de fé. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, meu muitíssimo. Amém. Agradeço imensamente a presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que trouxe cada um de vocês aqui para conhecer a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogma, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, meu muitíssimo. Amém. E aguardo vocês na nossa próxima live, às 18 horas e 7 minutos. Glórias a Deus, meu muitíssimo. Amém.